Bem, eu estou muito bem e vou fazer uma live que sempre dá polêmica sobre mudança de cidade com a criança. Eu tenho guarda lateral, eu posso mudar de cidade, eu tenho a convivência absoluta, o pai ou a mãe nunca participaram, então quer dizer que eu preciso de autorização da outra parte para mudar de cidade. Eu sempre faço vídeos curtos e as pessoas ficam chateadas comigo porque não entendem ao fundo a questão, a fundo a questão. E eu vou explicar a fundo agora nesta live. Eu tenho um atendimento agora às 10 horas, são 9h12. Essa live também vai ficar no YouTube. Primeiro eu queria me apresentar, né? Porque muita gente vem do YouTube, até mesmo aqui do Instagram. E quem que é esse cara? Eu sou Christopher. Nas redes sociais eu me apresento como Dr. Chris. E eu sou advogado, aqui baseado em Belo Horizonte. Como todo advogado hoje, atendo em todo o Brasil, por meio do processo eletrônico, das consultas online, do atendimento online, das audiências online. E então é isso, vamos passar para o nosso conteúdo então. Sobre a mudança de domicílio. O que diz a lei? Eu decoro poucos artigos do Código Civil, mas alguns eu decoro. Este é o artigo 1634, inciso 5. Inciso é aquela letrinha, né? Letra V do Código Civil. E o que ele diz? O artigo 1634, inciso 5 do Código Civil. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal. Pode ser casado, divorciado, ficante, amigado, do jeito que for. Que consiste em quanto aos filhos. E agora a gente vai ler o inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem de sua residência permanente para outro município. Essa redação foi alterada em 2014. Vamos estudar esse inciso aqui, ó. Conceder-lhes ou negar-lhes. Então, o que a lei está falando aqui? Calma, fica até o final da live que eu vou dar a solução para isso, tá? Está falando que qualquer que seja a situação conjugal, ele vai exercer o pleno exercício do poder familiar. E a lei não tem escrito na lei que é para a gente passar batido. Tudo tem um porquê na lei. Ela está falando o pleno exercício do poder familiar. Está falando de guarda aqui? Guarda. E o que é guarda? Qual que é a diferença de guarda e poder familiar? Encare o poder familiar como um guarda-chuva, que tem o poder. É pai, é mãe, a criança tem menos de 18, vocês têm poder familiar nela. Vocês podem lutar pela guarda, pelas visitas, pela pensão, pela mudança de residência, pelas escolhas que você faz pela criança e tem a responsabilidade. Este é o poder familiar. É aquele guarda-chuva que encaixa várias coisas abaixo dele, que são relacionadas à criança. Uma delas é a guarda. Repararam que o poder familiar está acima da guarda? Então, qualquer que seja a situação conjugal, pode ter sido uma ficada. O pleno exercício do poder familiar. Então tá. É pai, é mãe, não tem uma ordem judicial ao contrário, então compete a eles o pleno exercício do poder familiar. Aqui está falando que o desuso, nunca foi pai presente, ou nunca foi mãe presente, a lei está falando que o desuso acaba com o poder familiar, deixa de existir, que a falta de convivência deixa de existir o poder familiar, que o não pagamento de pensão deixa de existir o poder familiar? Não. É claro, gente, que todas essas coisas podem ser usadas dentro de um processo para favorecer você. Para falar a verdade, para favorecer a criança. Porque no direito de família a gente busca o melhor interesse da criança, não o melhor interesse do pai ou o melhor interesse da mãe. É o melhor interesse da criança que é sempre olhado e favorecido no processo. Pelo menos assim deveria ser, e essa é a missão dos advogados e defensores públicos, lutar, e do Ministério Público também, lutar para que se favoreça o melhor interesse da criança sempre. Então não está falando aqui, aonde eu quero chegar? Que a lei não está falando assim, se você tem guarda unilateral, você pode mudar de cidade sem autorização do outro genitor ou da genitora. Se o outro genitor é sempre ausente, você pode mudar de cidade. Município e cidade são quase que sinônimos, né? Tem uma diferença lá no direito administrativo, mas aqui pra gente não vai ter, não. Não pode mudar de cidade sem autorização do outro genitor ou da genitora.
Acho muito injusto isso, porque a maioria das vezes vocês ficam com raiva de mim e dão os exemplos. O pai é ausente, o pai é violento, a mãe é ausente, a mãe é alcoólatra. Você sabe que o meu perfil não tem favoritismo, né? Eu falo para homens e mulheres e essa lei é dirigida a homens e mulheres, né? Acontece mais que na conformação da sociedade brasileira, as crianças ficam ainda mais com as mães do que os pais. Mas pode acontecer o contrário também, tá? A mãe que é ausente, a mãe que não paga pensão, a mãe que não... Por isso que eu achei, depois de 4 anos nas redes sociais, eu sou advogado há 18 anos, um pouco estranho advogado especialista de homens, advogado especialista de mulheres, como se o fato de a gente ser homem ou mulher já fosse um salvo-conduto para a gente ser bom ou ruim, sabe? Não, existe muito homem bom e existe muita mulher ruim, e aí é claro que eu respeito os colegas que escolhem essa linha, né, de ter um inimigo comum, né, essa técnica de marketing, mas eu não sou assim mais. Mas eu respeito porque eu já fui no passado e eu não posso cuspir no prato que eu comi. Mas hoje eu não sou mais assim. Eu mudei. Talvez amanhã ou depois eu mude de novo. Mas vamos continuar assim sobre as viagens. Claro que todos esses argumentos, o pai, eu vou falar o exemplo pai, mas podia ser a mãe também, tá? Pai ausente, pai alcoólatra, pai violento, pai drogado, pai péssimo, pai nunca pagou pensão, pai nunca teve, pai mandou abortar, pai fez tudo contra a criança e ele ainda tem o direito de dar a palavra final sobre permite ou não deixar a mãe mudar de cidade com a criança? Você sabe por que sim? Porque, por 2 motivos. Porque a gente não está olhando o interesse do pai. Por incrível que pareça, a lei foi escrita olhando o interesse da criança. E quem está com a posse da criança, neste meu exemplo, era a mãe, e ela é a representante legal. Então é ela que tem que cuidar dos interesses da criança. Como a maioria das pessoas fazem, maioria, pelo menos... Não há nenhuma jurisprudência referente a esses casos de mudança, 1 zilhão de jurisprudência referente. Eu fiz uma postagem, Leal Priscila, outro dia, que a mãe perdeu a guarda exatamente porque mudou sem autorização do pai. Somada a caso de denunciação caluniosa de Lei Maria da Penha. Existe muita jurisprudência sobre isso. Por que as pessoas, os advogados não falam sobre isso? Não sei. Talvez é porque não dá ibope, né? Não dá like. Todo mundo odeia o Cris, porque eu enfrento esses temas que ninguém quer saber. Um tema que não me dá curtida, que as pessoas vão embora. Porque é incômodo, né? Poxa, eu entendo como é que vocês enxergam a situação. Poxa, o pai é ausente, violento, não paga pensão, eu quero mudar de cidade e ainda tem que pedir autorização para ele? É claro que eu entendo vocês. Aí vocês podem tomar 2 atitudes. A primeira atitude é ir na marra. Infringir a lei, sabe? Infringir a lei. Ah, mas o pai também está infringindo, não pagando pensão, não está sendo ausente. Tá, claro que tá. Ema. E não significa que um está infringindo a lei que o outro não está infringindo a lei. Sabe? Todo mundo, né? Brasileiro, assim, todo mundo tem telhado de vidro. E exatamente esse telhado de vidro que eu quero salvaguardar vocês. Eu não quero que vocês tenham telhado de vidro. Porque se vocês tomarem a atitude de falar assim, o filho é meu, o pai é ausente. Vou mudar de cidade, tô nem aí. Nem sei onde ele tá. Vou mudar de cidade, não tem nem. Amanhã depois, acontece que ele conhece uma mulher que faz a cabeça dele e que acha um absurdo ele ter sido ausente, ele resolve ser pai de verdade agora. E aí o que acontece? Prescreveu o direito dele de ser pai? O poder familiar acabou por falta do uso do poder familiar? Não. Aí ele entra com uma ação, fala só a parte dele, né? Um cara ausente, um cara que nunca pagou pensão, podia ser mulher também, tá? Vai falar mal dele na petição inicial? Claro que vai falar bem. Aí vocês falam, nossa, mas o juiz deu a liminar falando para a criança dormir na casa do pai, mas nunca viu. Ô, gente, coitado do juiz. Como assim, doutor Cris? Você está defendendo o juiz? Não, mas nesse caso, coitado. Por quê? Eu vou falar por quê, coitado. O juiz, ele tem que dar uma decisão. E quando ele vê o processo, ele foi montado de uma forma que leva o juiz ao engano, a dar uma decisão provisória equivocada, errada. Então, o pai querendo voltar falar com a criança e a mãe proibindo aqui, prova, print, áudio com a mãe totalmente xingando o pai, falando um tanto de coisa, falando que é para sumir da vida da criança e que vai mudar de cidade com a criança.
prova, 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 print, 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 áudio, 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 testemunho, testemunho, testemunha. Vou dar uma decisão provisória. Eu não entendi o que é tendencioso, Léo, Priscila. Eu vou dar uma decisão provisória para esse pai. É claro que quando a mãe entrar no processo, ela já está sofrendo pra caramba, e mostrar as provas dela, o outro lado, o juiz vai rever essa decisão. Existe até um recurso que chama-se agravo de instrumento, que é para fazer isso. Ah, sim, a petição inicial é sempre tendenciosa. Advogados, Leal, Priscila, são parciais. Eles defendem os interesses do cliente. Vamos amadurecer este ponto da nossa adultice? Exatamente, é lógico que o advogado vai defender o cliente. Vamos amadurecer? Aí eu acho até estranho, assim, nossa, mas como é que você pode defender essa mulher que é alienadora, doutor? Já escutei isso, porque ela é minha cliente. Ela me fala, todo mundo merece defesa, todo mundo tem o direito de ação. E para entrar com a ação, tem que ser, precisa de advogado ou defensor público. Então, gente, vamos crescer esse lado da gente. Advogados são parciais, eles escolhem um lado. Que lado? O lado do cliente. Eu tenho clientes homens e mulheres. Muitas vezes eu falei assim, você tem um direito nisso aí, você tem um direito nisso aí. Olha, nisso aí você está totalmente errada. Totalmente errado. Eu não vou nem passar por isso do processo, porque pode reverter para o seu lado. Então vamos falar só as coisas que nos convém. É a famosa omitira. Omitira. É a mentira por omissão. Eu vou falar coisa que vai prejudicar o meu cliente? Que bobagem é essa, gente? Que mundo que vocês vivem? Todo mundo é perfeito? Você nunca sonegou um impostinho? Você é perfeito? Você anda ali? Você não tem pecado nenhum? Você nunca fez coisa de errada? Sabe? É muito interessante mesmo. Claro, todos nós temos, de certa forma, um telhado de vidro, né? Então, gente, falando em telhado de vidro, e por que eu estou falando nisso? Tá na lei que mesmo se o pai ou a mãe for ausente, tóxico, agressivo, medida protetiva, tudo de ruim, nunca pagou pensão, sempre foi ausente, para mudar de cidade tem que ter autorização do outro genitor. Como é que você consegue autorização do outro genitor? Você tem um modelo que você pega na internet e fala assim, autorização para mudança de domicílios. Tem até, eu acho que no link da minha bio, tinha um modelo desse, mas eu acho que caiu esse modelo. No link da minha bio, porque deu problema lá no Bitly, um modelo de autorização para essa mudança. Aí a pessoa assina, eu fico até assustado que eu posso falar na audiência as coisas que aconteceu mesmo sem prova. Eu assusto com esse tipo de pergunta, porque, Suelen, significa que você não faz ideia de como funciona uma audiência no direito brasileiro. Sabe? E eu já fiz lives sobre isso. Eu tenho curso sobre isso que está no meu link da minha bio, como sugestão comportamental em audiências de alimentos, sabe? Por exemplo. Essa pergunta sua é tão profunda, demoraria tanto, que eu já fiz uma live sobre isso, inclusive, e está gravado, ou está no meu link de conteúdos, lá no link da minha bio. Então, muda um pouco do assunto do tema de hoje, que é a autorização de viagem para viajar. Eu fico preocupado com a falta de informação de vocês, não entender como é que funciona o jogo. Aí depois vão se sentir prejudicados. A máxima, o juiz não me ouviu em audiência. E quem falou, se você entrou com a ação, que o juiz tem que te escutar? Isso é falta de técnica profissional. O advogado, ontem eu li um documento aqui do advogado passando vergonha, pedindo o depoimento pessoal da própria parte. Isso é falta de técnica, a lei não permite isso não. O juiz falou assim, você está querendo extrair... Quase que o juiz falou assim, ô doutor, você está querendo extrair a confissão da parte que entrou com a ação? Você formou curso de correspondência, doutor? Quase que o juiz falou isso. Não se pede, aí vocês ficam querendo, o juiz quer te escutar. O juiz te escuta no papel, no que o advogado escreveu. É assim que é a regra do Brasil. Não é igual... Para de assistir Suits. Não tem nada a ver com o direito brasileiro, tá? O direito de lá é melhor. O direito aqui é lento mesmo. O direito de lá, o juiz tem muito mais poder de decidir. Ele está mal-humorado no dia, ele decide de um jeito. Está feliz, decide de outro. Aqui não, aqui tem que ter fundamentação. É diferente já, tá? Lá é common law e aqui é direito positivo.
Lá é direito consuetudinário. Bom, vamos voltar ao tema que eu estou muito aleatório hoje. Autorização de viagem para... Então precisa. E se a pessoa não quer dar autorização de viagem, você vai ter que entrar com uma ação, chamada ação de suprimento de vontade. E aí, nesta ação, você vai demonstrar para o juiz. Juiz, pai ausente, tóxico, agressivo, medida protetiva, nunca participou, nunca visitou direito, a criança tem 6 anos, só teve 10 vezes contato com a filha. Você vai falar todas as suas coisas do prejuízo dele. Paralelo a isso, você vai falar as vantagens para a criança. Você vai falar as vantagens para a criança. Tem cliente meu aí puxando meu saco aí. Bom dia, meu cliente. Você vai falar as vantagens. Quais são as vantagens? Que a sua estrutura familiar é melhor, que o município que você está mudando tem mais serviços municipais que vão beneficiar a criança, que tem talvez um emprego melhor lá, que você lá você consegue mudar de vida e comprova essas coisas todas. E aí o juiz ele vai dar o suprimento de vontade. Agora, vocês podem fazer do outro jeito também. Qual que é do outro jeito? Eu, pai ou mãe, sempre ausente, nunca fez questão, eu vou na marra. Não vou entrar, nem vou pedir autorização e nem vou entrar com a ação. Nem sei onde essa pessoa está direito. Aí você pode ir, ok? Não, eu não estou autorizando isso aí não, tá? Eu quero que você entenda. Você vai, você fez essa escolha. Mesmo contrariando o artigo de lei aqui que fala... conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem de sua residência permanente para outro município. Você enfrentou a lei, você está contra a lei, você fez um ilícito. A gente fala muito mal dos outros, mas a gente está fazendo coisa errada também. E aí, você tem um telhado de vidro. Pode acontecer duas coisas. Exatamente, Léo, Priscila. Vai na sorte. Pode acontecer duas coisas. Ou não acontece absolutamente nada, este pai ou esta mãe é tão ausente que ele nem vai entrar com ação nem nada, de reclamar nem nada, ou vai entrar com uma ação chamada ação de busca e apreensão de menor, inversão de lar, diferença, alienação parental, pelo fato de você ter, entre aspas, subtraído a criança para outro município sem autorização dele. Existe um jeito formal de fazer. Qual? Ou pedir autorização por escrito da pessoa e ela escreve lá, assina, se registra em cartório, não dá autorização por ela mesma, entra com uma ação judicial, essa é a maneira formal, ou a maneira informal. Muitas pessoas me falam assim, eu acho muito injusto, então quer dizer que eu sou mãe, eu estou com a criança, eu não posso mudar, mas o alecrim dourado, ele pode mudar para o Japão, que não acontece nada com ele. Claro que acontece. Mas você tem que se movimentar, você tem que entrar com ação de regulamentação de visitas, você tem que entrar com ação de abandono afetivo, de afeto. As pessoas falam que é efetivo, não é afetivo, tá? E aí, gente, direito não é uma ciência exata. Contratando advogado, IS 249177. É o único jeito. Aí, o que acontece? Você entra com... Você tem essas medidas, mas você pode escolher também não fazer nada. Você pode escolher só falar mal na internet da pessoa. Isso não funciona. Na teoria é muito fácil. Na prática não é assim. Aí a coisa mais engraçada, gente, eu que falo para homens e mulheres, eu sempre leio comentários assim. A lei só favorece as mulheres. Aí as mulheres falando. A lei só favorece os homens. Eu acho muito engraçado, gente. Aqui, existem sim juízes que tendem a favorecer mulheres e juízes que tendem a favorecer homens. E é por isso que precisa da figura do advogado. Por isso que ele é essencial à administração da justiça. Para recorrer, e os tribunais superiores, eles equilibrarem essa desigualdade, esse erro no julgamento. E muitas vezes, gente, o erro no julgamento não foi nem errado. Talvez tenha faltado prova, talvez a outra parte tenha tido mais prova que você, talvez você acha que tem um direito que não tem. Eu vejo tantas mães entrando com a ação de todo tamanho, de guarda unilateral, sendo que não tem uma provinha sequer dos desmandes da outra parte. Como assim? Das decisões tomadas pela outra parte foram comprovadamente prejudiciais à criança. Como assim decisões? Guarda, eu quero meu filho para mim. E quem falou que guarda unilateral significa querer o seu filho para você? É uma mistura, gente, de falta de conhecimento, de muita sensação de vontade de fazer justiça
e raiva da outra parte, mistura na cabeça e vira uma neurose. Mas no final das contas, você está querendo um direito que você não tem. Talvez tenha. Talvez você tenha comprovação que a pessoa, todas as decisões que ela tomou, inclusive para a vida dela e para a criança, são horrorosos, são péssimos. E você consiga realmente a guarda unilateral. Não é o tema desse vídeo. Mas, na maioria das vezes, eu vejo, tadinho dessa mãe. Entrou com um pedido de guarda unilateral aqui, o processo vai demorar 5 anos, não vai dar em nada e ela vai botar a culpa na justiça. Eu boto a culpa até no advogado. Sabe por quê? E nem em você também, porque eu sempre falo, direito de família, gente, não contrata o advogado, que você já conhece ele na internet, ou porque você gostou do preço que ele te cobrou com a ação, você tem chance demais de se dar mal. Direito de família é diferente, gente, porque mexe com sentimentos. E todo mundo acha que entende de direito de família. É difícil demais esse negócio. Quando me fala assim, na teoria é fácil, na prática é difícil. Gente, a teoria do direito de família é difícil demais. Você entender, conseguir o seu cérebro entender, separar o que é emoção, o que é razão, o que o direito de família resolve, o que não resolve, o que é da área de psicologia, da pedagogia, da antropologia e o que é a área do direito que ele vai resolver, preto no branco. E quando a gente entra com uma ação de regulamentação de visitas, o juiz fala assim, ninguém é obrigado a amar ninguém, eu já falo, nossa senhora, tá faltando muita fundação aí pro cara me mandar uma frase dessa, sabe? É uma frase de internet, de lacração, e o juiz tá mandando uma frase dessa, sabe? Não, você não, juiz. Você estudou, passou para concurso. O meu pai, que foi um jurista muito importante no direito administrativo, ele falava, muitos juízes, eles passam no concurso e param de estudar. Realmente, é isso que acontece. Tem juízes que são sensacionais, gente. Tem um juiz, gente, eu fico em lua de mel com alguns juízes, sabe? Tem juiz que fala assim, Jesus amado, que juiz bom, que cara inteligente. Tem promotor de justiça que fala assim, nossa senhora, dá até orgulho de estar participando da audiência. Eu elogio. Eu fui numa audiência, participei, né, de uma audiência no Distrito Federal, eu achei que o juiz fez um desserviço para a sociedade atuando como um juiz. Que juiz péssimo. E péssimo não é porque o juiz ele deu uma sentada no outro advogado, porque o outro advogado está fazendo uma coisa que ele não concordou, falou tem um crime de falsidade ideológica. É claro que eu gostei, né? Porque tá falando mal do meu ex-adverso, e aí o que acontece? Tende a julgar favorável para mim. Mas ele foi péssimo. Ele ele tratou o problema familiar igual um açougue, sabe? Sem carinho, sem tato. Acontece, gente. Infelizmente. No dia que acabar advogado, promotor, juiz e tudo virar inteligência artificial, vai ficar melhor. Um dia eu li uma coisa sobre inteligência artificial e colegas advogados. Eu dou curso de ChatGPT, já tem um curso gravado sobre ChatGPT na advocacia no meu link da bio. Por favor, adquiram, vale a pena. No dia que a inteligência artificial ela é mais humana do que os seres humanos, deixa de ser ridículo, não. Porque o ser humano pode estar com raiva e julga e xinga. A gente já fez isso, sem olhar a outra parte lá. Sem olhar a situação de vida. A inteligência artificial ela é sempre mais carinhosa no julgar, entende a condição falha que é inata da natureza humana. Resumindo essa história toda, pessoal, precisa sim de autorização para mudar de município. Se não for dada a autorização pela pessoa por escrito e registrado em cartório, num documento que você fizer, recomendo que entre com a ação. Se você fizer na marra, na força bruta, mudar a si mesmo, você vai ter o telhado de vidro. O que é o telhado de vidro que eu falo? Você pode ser processado ou processada pelo fato de ter mudado, ou pode ser que não aconteça nada com você, né? Acabou de ter uma decisão, aqui, deixa eu ver por que eu resolvi fazer este tema. Porque eu vi uma decisão extremamente recente, que eu vou aproveitar e ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó. Eu fiz um conteúdo sobre ela, eu vou achar assim. Só um minutinho. Eu acho que eu apaguei. Bom, mas eu fiz um conteúdo sobre ela, que é este aqui, ó. Cadê, gente? Importante trazer essa matéria para vocês do Direito News. Juíza, mulher, muda a guarda da criança por suspeita de alienação parental da mãe. A juíza Lorena Prudente, da primeira vara
derrubou uma decisão liminar, aquela provisória que determinava a guarda unilateral de uma criança com sua mãe e estabeleceu a compartilhada. Legal, guarda compartilhada, os dois tomam decisão. Era unilateral, ela mudou isso, com fixação da casa do pai como lar de referência. Eu falo toda hora para vocês a distinção entre guarda, lar de referência e visitas, né? A julgadora citou a possibilidade de alienação parental por parte da mãe, já que ela não informou devidamente no processo que pretendia mudar de estado com a filha. Eu sei que vocês ficam com raiva de mim quando eu falo que precisa de autorização do outro genitor, o genitor que está na posse da criança. Pode ser homem ou mulher, tá? Todo mundo odeia Cris. Pessoal, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, atendo em todo o Brasil, vou atender uma pessoa do Rio de Janeiro agora. Para falar comigo, para marcação de consultas, basta ir no meu Instagram, que é a minha rede principal, que é dr de doutor, né? dr.cris.adv, tá bom? E a gente fica por aqui. Fala de onde vocês são aí, escreve aqui embaixo. Se você está no YouTube, curta essa live. Muito agradecido, um grande abraço e até a próxima.